Glória, 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 glória a Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E perdoa, ó Deus, todos os nossos pecados. Perdoa, Senhor, todas nossas falhas, nossos erros. E abra o nosso entendimento na Tua santa palavra, para compreendermos, ó Pai, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossa vida, ó Pai. Ó Deus Altíssimo, ó Deus poderoso, seja conosco, ó Pai. Ó Deus, abra o nosso entendimento na Tua palavra. Abra o nosso entendimento, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, abençoa todos que entrar, meu Deus, nessa live, a todos que vão ouvir também. Que o nosso entendimento seja aberto pela Tua palavra, porque do Senhor vem a sabedoria, da Tua boca vem o conhecimento, ó Pai. Ó Deus, nos instrui, nos ajuda, nos orienta, Senhor. Ó Deus poderoso, repreende todos os demônios, repreende o inferno, repreende, meu Deus, todo espírito de falsa doutrina, todo espírito maligno, ó Pai, joga por terra, ó Senhor, e abre o entendimento de todos na Tua palavra, para a glória de Deus, para a glória do Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, em cuja presença estamos. Senhor, ó Pai, seja conosco, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido. Meu Deus, quantos têm sido enganados, meu Deus e meu Pai, pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas, quantos têm sido enganados, meu Deus, com doutrinas de heresias de perdição, ó Pai, levando muitos ao pecado, à vaidade, ao mundanismo. Ó Senhor, venha abrir o nosso entendimento. Venha, Senhor, abrir, meu Pai, o nosso entendimento, para que o Teu nome seja glorificado. Venha falar conosco pela Tua palavra. Ó Senhor, estenda a Tua mão forte e venha, Senhor, nos orientar pela Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, venha nos orientar, ó Deus. Venha, Senhor, fazer uma grande obra para a glória do Teu santo nome. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo está dizendo, desde aquela época, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo, que agora, nos últimos tempos, muitos deixariam a fé, muitos apostatarão da fé. Quer dizer, deixou aquela fé pura em Deus. Muitos mudou a coisa, mudou a forma aí da doutrina da palavra e dos costumes cristãos. E eles deram ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então nós vamos ver o que é isso, meus irmãos, essas doutrinas de demônios. Versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, aí, vemos a hipocrisia de homens hipócritas que falam mentiras. Nós vamos ver aí qual que são essas mentiras.
Porque eles têm cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, eles estão nesse erro, nesse ensinamento errado, nesse ensinamento falso, mas eles não conseguem ver mais que isto é pecado, porque eles têm cauterizado a sua própria consciência. Amém, meus irmãos? Então, o que eles falam mentiras? Porque a sua mente está cauterizada. A sua mente ali está cauterizada, então eles não conseguem discernir mais aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Aquilo que é santo e aquilo que é profano. Então eles não conseguem mais ter o discernimento do espiritual, do Espírito Santo, para discernir o que é de Deus e o que não é. Então, meus irmãos, o que nós vemos hoje, principalmente no YouTube? As visões e arrebatamentos falsos. Sim, meus irmãos. Muitos, para os irmãos que não conhecem aí, muitos canais do YouTube são canais monetizados. São canais que a cada visualização, o dono do canal ele ganha dinheiro com isso. A cada pessoa que entra e visualiza o seu vídeo ou áudio. Então, muitos aí, meus irmãos, por amar o dinheiro, têm inventado falsas visões e arrebatamentos. Por exemplo, como aí os testemunhos do Kenzo Atsushi e do Robert Atsushi, que são personagens criados. Ninguém conhece, ninguém viu. Certa vez aí, esse tal de Robert Atsushi aí mandou um e-mail, através do e-mail criou uma conta, né? E entrou no canal do pastor Luiz Guerreiro, ali repreendendo eu e o pastor Luiz Guerreiro. Então aí eu pedi o contato desse tal Robert, desse suposto Robert aí. Mandei um e-mail para ele e convidei ele para vir pregar aqui no Brasil. A pregar aqui em Araras. Mas até hoje não respondeu o meu e-mail. Até hoje ele não respondeu. Eu queria que ele viesse pregar, já que ele é tão espiritual assim, né? Eu queria que ele viesse pregar aqui para nós ganhar almas juntos. Para nós ganhar almas para o reino de Deus. Então, meus irmãos, hoje muitos têm criado visões e arrebatamentos falsos no YouTube. Muitos têm criado. Por quê? Porque são canais que só pensam em dinheiro, pessoas que querem, que às vezes nem quer dinheiro, meus irmãos, mas pessoas que querem ser conhecido como profeta e profetiza, também têm entregado visões, revelações e arrebatamentos do seu próprio entendimento. Ah, irmão, mas tem isso? Tem, irmãos. Tem uma suposta serva de Deus aí no YouTube que diz que viu anjas na porta do céu, que diz que viajou pelo espaço, que passou pelos anéis de Saturno, que viu Jesus dar uma cambalhota. Jesus virou uma mortal para frente, parou na frente dela e falou com ela. Sinceramente, dá para acreditar numa pessoa assim, irmãos? Não dá, meus irmãos. Então, meus irmãos amados, muitos estão inventando visões e revelações. Muitos aí, para o seu canal crescer, um exemplo. Se eu começar a postar assim, ó, no meu canal, recado de Deus para o Silvio Santos. Irmãos, um monte de pessoa vai entrar no meu canal para ver o que eu tenho, o que Deus me usou para falar para o Silvio Santos. Mas agora, por que ninguém faz um recado de Deus para o seu vizinho ou para outro, aquelas pessoas que ninguém conhece? Por que eles não fazem isso, irmão? Porque eles estão preocupados em se promoverem a profeta e profetisas no YouTube. Hoje nesses canais a gente vê muito isso. Recado de Deus para o Neymar lá, que todo mundo conhece, o jogador de futebol, Neymar. Aí vai chover de visualização no meu canal, meus irmãos. Então hoje eles estão brincando com a palavra de Deus, preferem a glória dos homens. Preferem ser glorificados pelos homens do que pregar uma mensagem simples, mas vinda de Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, visões e arrebatamentos falsos. Outra pessoa que foi arrebatada aí diz que é pecado o casal usar aliança de casamento. Mentira, meus irmãos. O casal tem que usar aliança sim. Tem que usar sim aliança, o casado. É uma diferenciação entre o solteiro e o casado, é aliança no dedo. Isso não é vaidade. Louvado seja Deus. Isso não é vaidade.
Então, hoje eles inventam testemunho e estão confundindo as pessoas. Pessoa que diz que foi arrebatado, que diz que agora as irmãs têm que usar o véu. Olha, meus irmãos, eu estou com a Bíblia aqui aberta na minha frente, eu vou abrir 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 15. 1 Coríntios 11, 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costumes nem as igrejas de Deus. Olha aí, irmão, tá mais que explicado isso. Mas a pessoa diz que foi arrebatada lá e diz que as irmãs agora têm que usar o véu. É mentira. Está contradizendo a doutrina da palavra. Ori canta labassuri me calabás. Está contradizendo o que já foi escrito pelos apóstolos de Jesus Cristo, pelos apóstolos do nosso Senhor, irmãos. Então não creiam em todo vento de doutrina, como diz a palavra. Não creiais em todo vento de doutrina, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado, vamos dizer, no YouTube. Muitos falsos profetas têm se levantado em todo mundo e no YouTube. Então, meus irmãos, cuidado com as visões e arrebatamentos falsos. Aí, meus irmãos, hoje eu vejo ministérios que não são baseados, que não têm a sua regra de fé na Bíblia Sagrada, mas só em visões e revelações. Alguns ministérios baseados só em visões e revelações e nada de Bíblia. Cadê a Bíblia? Não mostram, à luz da palavra de Deus, a doutrina, mas só são baseados em visões e revelações. Irmãos, eu não sou incrédulo, eu creio em visão e revelação, sim. Eu creio em que pessoas são arrebatadas por Deus, creio sim. Mas não é toda hora e todo dia que isso está acontecendo, irmãos. Deus mostra quando Ele quer, não é quando o profeta ou a profetisa quer. É quando Deus quer mostrar. É quando é uma obra que só Deus faz. Arrebatar a pessoa em sentido ou em espírito. É uma coisa que só Deus faz. E é quando Deus quer, meus irmãos. Agora virou brincadeira. Primeira experiência, segunda experiência, terceira experiência, quarta experiência, quinta experiência e nada de Bíblia. Eu gosto da Bíblia, irmãos. Se não tiver Bíblia, eu não creio. Porque, meus irmãos, as visões e revelações e arrebatamentos que Deus tem dado é tudo para confirmar o que já está escrito na Bíblia. Igual nós vemos aí o pastor Eduardo Santos, foi usado por Deus para, através do arrebatamento de espírito, para nos falar que Facebook e WhatsApp é do diabo. E está na Bíblia, meus irmãos. Veja confirmar o que está na Bíblia. Por quê? O que diz a Bíblia? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, quer dizer, irmãos, o desejo da carne, o desejo dos olhos. O que é o desejo dos olhos? Através do Facebook e do WhatsApp ali. Está ali a sensualidade, o adultério, a contenda, as brigas, meus irmãos. E Deus tem usado esse servo de Deus para nos alertar, para santificar a igreja de Cristo, para santificar a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, cuidado com esses falsos arrebatamentos aí. Com esses falsos arrebatamentos. O que é falso arrebatamento? Tem uma pessoa que teve uma revelação de Deus esses dias aí e falou que tem um falso profeta no YouTube que é plaquista, que prega a placa de igreja. Irmãos, antes ele falar a placa de igreja dele, do que ele falar a placa de um bar, meus irmãos. Antes o irmão que está pregando falar a placa da igreja dele, que ele prega a verdade, do que indicar para as pessoas uma boate, um bar, meus irmãos. Porque ele está indicando o caminho de Deus. Aí eu perguntei para a pessoa que me enviou o vídeo, mas na igreja desta pessoa que falou que tem um plaquista, a igreja dela tem placa? A igreja deles tem placa? Tem. A igreja deles tem placa. Então é hipocrisia, irmãos. Isso não é revelação, isso é só para contenda no YouTube. Ah, é revelação que tem um plaquista aí. Mentira, irmãos. Deus não revelou nada. A igreja, nós temos a placa da igreja sim, que é para é um meio, meus irmãos, de informação
para as pessoas saberem que ali é uma igreja do Senhor. Para as pessoas saberem que ali, mas as pessoas hoje dizem que tem revelação de Deus para fazer contenda na internet. Isso não é revelação de Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Outra coisa que nós vemos hoje, os falsos profetas, testemunhos inventados com voz robotizada na internet. Eu não creio, meus irmãos. Se a pessoa, o exemplo, diácono, vamos pôr aí, Paulo, do país tal, aí não deixa o telefone da pessoa nem o e-mail para a gente entrar em contato com a pessoa e põe a voz robotizada ali, meus irmãos. Muitos testemunhos hoje são inventados, porque são canais monetizados, canais que pessoas que entram e visualizam, o dono do canal ganha dinheiro com isso. Então, meus irmãos, eu não creio em testemunho com voz robotizada, a não ser que a pessoa mandou o testemunho escrito, mas tem que ter o telefone e e-mail da pessoa, que é o autor daquele testemunho. Senão eu não creio, meus irmãos, senão eu não creio. Louvado é o nome do Senhor. Porque muitos hoje são capazes, eu vi que muitos perderam o temor de Deus. São capazes de mentir testemunhos na internet só por causa de dinheiro. Só por causa de dinheiro. Porque descobriram que o YouTube dá dinheiro, canais monetizados aí diz que prega a palavra de Deus, mas você entra no canal lá para ouvir uma mensagem, tem comercial mundano, tem comercial de funk, de bebida alcoólica, isso não é de Deus. Fuja dos tais canais, que não é de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Ou é de Deus ou não é, não existe metade, irmãos. Ou é ou não é, ou é santo ou é profano, porque o santo será salvo. O crente meio a meio será condenado, porque ou é santo ou não é. Ou é santo ou é profano. Glória a Deus, glória a Jesus. O que nós vemos hoje no YouTube, irmão? Idolatria de cantores gospels, de ministérios, de pastores. Aí não tem união com os outros ministérios. Não tem união, falta de união. A idolatria, né? De cantores gospels aí. Amém? Os irmãos já entenderam. Ritmos mundanos, meus irmãos, louvores e danças. Por isso que nós somos contra a filmagem, porque começa a filmar aí começa a entrar dança na igreja, coreografia, teatro, excesso de louvores, irmão, excesso de louvores e nada de pregação, deixa 5 minutos só para o pregador, e louva, não sou contra louvor, Deus habita no meio dos louvores, mas cadê a pregação da palavra? Glória, glória a Deus. Ritmos mundanos, meus irmãos, na igreja. Hoje está aí o funk gospel. Hoje está aí o funk, tem ritmo de rock, samba, axé. É cada coisa, mas é cada extravagância, meus irmãos. É cada coisa, meus irmãos, que não é de Deus. Ritmos mundanos, louvores e danças junto com esses louvores. Aí a pessoa diz, eu tô dançando no espírito, eu tô bailando no espírito. Mentira, meus irmãos, mentira. Isso não é de Deus, meus irmãos. Eu leio a Bíblia Sagrada, eu não vejo a igreja primitiva dançando. Eu não vejo a igreja, mas eu vejo a igreja primitiva orando, jejuando, partindo do pão de cada em casa, evangelizando. Eu vejo a igreja primitiva permanecendo na doutrina dos apóstolos e da palavra. Glória a Deus, glória a Deus. O que nós vemos, meus irmãos, hoje? Os falsos profetas, eles aceitam o divórcio, a fornicação, aí dão ceia para divorciar, aceitam em comunhão, a pessoa entrar na igreja e cantar e pregar, a pessoa está namigada, sem se casar. E o pior ainda, a pessoa que se divorciou, o cônjuge está vivo, e a pessoa apoia, eles apoiam ainda a pessoa. Ah, não, coitado, coitada, vai ficar sozinha a vida inteira? Vai, tem que ficar, meus irmãos. Tem que ficar. Tem que ficar, meus irmãos. Por quê? É até que a morte os separe. Meus irmãos, hoje nem tem mais, né? Mas pelo menos no ano que eu casei, em 2015, eu e a minha esposa pôs a mão em cima da Bíblia. E ali é feito o juramento de ser fiel até a morte.
Então você tá pondo, a gente pôs a mão em cima da palavra de Deus. Hoje tem casamento que nem tem Bíblia mais. Mas quando eu casei, nós pusemos a mão em cima da Bíblia e juramos fidelidade. Um ao outro até que a morte o separe. Aí, meus irmãos, você fez isso diante de Deus. Quem casou firmou ali a aliança diante de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Bem lembrado, o diácono Evandro, eu já vou falar sobre isso. Já eu falo sobre isso. Eu falo sobre o divórcio primeiro, eu já entro nesse assunto aí que é muito importante. Então, meus irmãos, o divórcio, nós sabemos que a mulher está ligada pela lei ao marido em todo o tempo que o marido viver. Só a morte separa, meus irmãos. A pessoa pode casar de novo? Pode. Só em caso de viuvez. Só se a irmã ficar viúva. Ou vice-versa. Aí pode se casar de novo. Contanto que seja, a pessoa tem que orar ainda para ver se é da vontade de Deus o casamento, para não sofrer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, e hoje eles estão apoiando o divórcio. Não deu certo. Às vezes não tem nem traição. Não deu certo. Separa, casa com outra. Casa com outro. Essa é a doutrina dos falsos profetas. Meus irmãos, o que nós vemos hoje também? Pessoas que pregam contra os ministérios. Um exemplo. Quantas pessoas eu vi aí que se levantou e falou: o pastor Eduardo Santos é de Deus. O pastor Luiz Felipe Guerreiro é de Deus, lá de Portugal. Tal. Amém. Depois começa a pregar contra, começa a falar mal. Esses aí são falsos, irmãos. São hipócritas. É o que nós lemos, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua mente cauterizada. Uma hora eles falam que é de Deus, uma hora aí eles começam a blasfemar, meus irmãos. Aí começa a falar que a igreja pentecostal do Filho de Deus foi revelada pelo diabo. Tem um aí no YouTube que faz isso. Mas ele já abriu a boca para falar que foi revelada por Deus. Então a pessoa ou é sim, sim, ou é não, não, irmão. Seja a vossa palavra sim, sim, ou não, não, para que não caiais em condenação, diz a palavra de Deus. É sim ou é não. Louvado é o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, fuja desses canais aí, irmãos. Nós temos que pregar contra o pecado. Eu estou aqui, pela ordem de Deus, denunciando os falsos profetas. Denunciando os falsos profetas. Porque hoje tem visões e arrebatamentos falsos. Irmãos, eu não acredito que crente aí que toda semana, eu já vi em canais assim. E é um aí que até diz que prega essa doutrina. Eu não acredito em canais que uma pessoa toda semana tem uma visão, irmão, e é revelação. Eu não acredito, meus irmãos. E Bíblia? Cadê a Bíblia, meus irmãos? Eu não estou aqui contando visão, revelação, estou na Bíblia, meus irmãos. Bíblia. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo tem que estar baseada na Bíblia. É a nossa regra de fé. Deus dá a visão e revelação, dá sim, mas para confirmar o que está escrito já na Bíblia, meus irmãos. Deus não vai revelar além do que está escrito. Igual aí a revelação, a falsa revelação sobre o véu aí. Como se em 1 Coríntios está escrito que é honroso para a mulher ter o cabelo crescido, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Aí agora Deus resolveu mudar de ideia, então eu vou liberar o véu agora. Mentira, irmãos. É mentira. É a palavra que está escrita e só, não pode acrescentar. Aí começa a vir revelações da carne. É tanta revelação, é tanto arrebatamento que começa a fugir da Bíblia, meus irmãos. Eu não creio nos tais. Não creio. Porque a Bíblia já é bem clara que o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. E diz lá, nós não temos, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Que costume? De usar o véu. Pode ler lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15 e 16. Leia aí. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, hoje, visões e arrebatamento falso, testemunhos inventados com voz robótica, crentes baseados só em visões e revelações e nada de Bíblia, eu não creio. A falsa doutrina do véu aí. Idolatria de ministérios, de pastores e cantores gospel aí.
onde a pessoa não tem união com ninguém. A gente tem que ter união com os outros ministérios. A gente tem que ter união com os outros ministérios, sim, porque somos todos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Cadê a união do povo de Deus? Ritmos mundanos, que eu já falei, louvores e danças na igreja, ritmos mundanos, porque temos que louvar a Deus com hinos e cânticos espirituais. Estão apoiando o divórcio, o casamento após o divórcio, os falsos profetas. Amuletos, irmãos, amuletos. Hoje, água ungida, caneta ungida, unção em objetos. É verdade, o crente Kodak aí, ó, que só vive de revelação, o crente Kodak. E Bíblia nada, é só revelação. Eu tive uma visão. Aí começa a vir coisas da carne, meus irmãos. Eu creio em revelação, sim, eu creio. Ou como eu creio em revelação, porque Deus já me deu muitas visões e revelações. Arrebatamento, eu tive uma vez só. Eu creio. Mas eu creio em Bíblia, meus irmãos. Tem que estar baseado na Bíblia, senão eu não creio. Amuletos, vamos lá, amuletos. Água ungida, unção em caneta, em objetos, meus irmãos. E em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que o Espírito Santo desceu, amém? E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, para que é a virtude do Espírito Santo? Para nós testemunharmos. E a unção de Deus, ela vem sobre o crente, sobre o salvo, sobre aquele que se arrependeu, foi batizado em nome de Jesus Cristo. Então, ele recebe a unção do Espírito Santo. Então, ele recebe o crente salvo, liberto, ele recebe a unção do Espírito Santo para testemunhar das virtudes do Senhor. Aí o Senhor capacita com dons, com a palavra, com dons espirituais. A unção não é feita em águas, em canetas, em objetos, meus irmãos. Isso aí é o evangelho hoje da avareza, que só pensa em dinheiro, amantes do dinheiro, líderes aí que só ficam se enriquecendo, inventam votos, inventam várias coisas só por dinheiro. Amantes do dinheiro, aí eles fazem amuleto, que amuleto é coisa da idolatria. Quando eu era da macumba, meus irmãos, eu andava com a guia no pescoço, com o patuá para aquilo da proteção. Aí hoje eles inventam a campanha da rosa. Aí a pessoa pega uma rosa vermelha e leva para casa. Olha, assim que a rosa murchar, todo o mal que está na sua casa vai murchar naquela rosa. Mentira. Mentira. Mentira, meus irmãos. O crente, ele é baseado na oração. É na oração. Aí o crente está em comunhão com Deus e ele pede a Jesus, e Jesus envia os anjos, envia a sua glória, envia a presença dele, e o mal sai da sua casa, os demônios saem da sua casa. Pela oração do crente de Deus, pela presença de Deus que nos guarda. Não é por uma rosa, um amuleto, uma coisa, qualquer coisa aí, meus irmãos, que eles tiram da natureza. Aí a água ungida, a caneta ungida, para assinar a sua vitória. Tudo mentira, meus irmãos. Isso não é de Deus. Então eles criam amuletos. Amuletos aí, até de proteção, tal. Quando eu era da macumba, eu tinha isso aí, meus irmãos. Andava com a guia no pescoço. Andava com um dente de alho dentro do bolso, que eles falam que é para proteger, para espantar as energias negativas. Tomava banho de sal grosso. Punha sal grosso em casa, com alho, que eles dizem que é para afastar a energia negativa. Então isso aí, meus irmãos, é tudo pastores que usam essas coisas aí nos cultos. É pastor pai de santo. Pastores pai de santo hoje. Eles precisam de coisas, pegar coisas da macumba e pôr dentro da igreja. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O evangelho ele é simples. Ele é fácil de entender. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. É na oração que o crente recebe a cura, o milagre, a vitória. Não precisa de objetos ungidos. Aí, é o travesseiro ungido. Até cimento eles vendem ungido, irmão. Cimento, eu vi até papel higiênico. Papel higiênico ungido e por aí vai, irmãos. Eles inventam cada coisa, tudo para ganhar dinheiro. Aí compra as canetas, eles compram 100 canetas, por exemplo, R$3 cada uma. Aí na igreja eles fazem um voto, cada caneta vale R$50.
Aí na igreja, cada caneta é R$ 50, só para dar dinheiro na igreja. Amuletos, isso não é de Deus. Unção e objetos, isso não é de Deus. A unção é derramada sobre o cristão, sobre o servo e a serva de Deus, para ele testemunhar, para ele ser agora um missionário, para ganhar almas para o reino de Deus. Para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem e nos capacita. O Espírito Santo de Deus vem e nos muda numa outra pessoa. Faz nós profetizar. O Espírito Santo, ele vem, meus irmãos, sobre o crente e dá ousadia, dá intrepidez, dá ousadia, nos dá o conhecimento bíblico, a palavra certa, a palavra revelada. É dada através do Espírito Santo. Glória, glória a Deus. A política, os falsos profetas apoiam a política. Não precisa nem de falar, né, irmão? Os irmãos já sabem quantos políticos mentirosos. Promete, 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 depois não faz nada. Políticos, pessoas que preferem aí fazer coisas erradas debaixo do pano. Eu faço, depois eu peço perdão a Deus e fica ganhando ali aquele salário por mês, mas para ganhar o salário por mês fez coisa errada primeiro. Então Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus não está na mentira. Uma coisa que começou no pecado. Os falsos profetas apoiam as redes sociais. Apoiam. E eles ficam nervosos com a gente ainda, hein? Se a gente prega contra o jeans, eles ficam nervosos. Se a gente prega contra o Facebook, o WhatsApp, então, eles ficam endemoniados ao vivo. Faz cara feia para pregar ainda. Faz cara feia, irmãos. Eles não aceitam. A gente falar do Facebook, do WhatsApp, eles ficam endemoniados. Aí começa a fazer live, defendendo o Facebook. O que tem, o que edifica? Responde aí para mim, irmãos. Edifica, o Facebook, o WhatsApp, edifica o crente? Ou o que edifica o crente, ele está lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, visitando alguém, falando de Deus para alguém? Ou é ficando o dia inteiro no Facebook e no WhatsApp? Tinha um irmão que eu chamava um tempo atrás, eu chamava ele para orar, e depois eu ficava sabendo que ele estava no WhatsApp. Ele não ia orar comigo e ficava só no WhatsApp. Então isso é de Deus, irmãos? Isso é de Deus? Aí eles falam que a gente está pregando heresia. Porque no fundo eles sabem, meus irmãos. Eles são hipócritas, ensinam a mentira, ensinam o erro para as almas. Quantos casais têm se divorciado por causa de Facebook e de Zap? Quantos casais aí têm divorciado? Quantas contendas? É um falando mal do outro, meus irmãos. Essas redes sociais é um falando do outro. É um falando mal do outro. É um falando mal do outro. Não edifica. A pessoa fica presa ali, ó. A pessoa fica presa com esse aplicativo, Facebook, WhatsApp, e deixa os filhos de lado. Deixa a esposa de lado. Aí de tanto ficar, deixa de lado, aí começa a dizer, a minha mulher não está olhando mais para mim. Aí começa a olhar a outra pela tela do celular. Aí começa a olhar outra e outra. Aí vem a cobiça dos olhos, meus irmãos, através dessas redes sociais. Porque as pessoas, o que a gente vê nessas redes sociais? Porque eu já tive, hoje graças a Deus eu não tenho mais. É homem casado pagando de bonitinho. É. O solteiro já não pode andar seduzindo. Imagina os casados. É mulher casada pagando de bonitinha na rede social, na internet. É irmão que quer ter uma esposa dada por Deus, mas não sabe esperar. Não ora, não jejua. Aí quer passar na frente de Deus. E fica... Irmãos, teve um caso aqui em Araras. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando. Teve um caso aqui em Araras que eu adverti um irmão. Irmão, você tem que orar, você tem que esperar em Deus. Tá bom, tá bom. Aí ele orava. Acabava de orar, ele ia no Facebook. Aí conheceu uma moça lá de longe. Aí a moça viajou 3 dias para ficar com ele. Tá, irmãos. Aí, tá. No final das contas, ele descobriu que a moça era divorciada, o marido era vivo ainda. Quer dizer, os dois estavam em adultério. Aí ela largou ele, por causa que ela só ficava em Facebook.
largou ele e ficou com outro. E deixou ele chorando. Aí o que aconteceu? O rapaz ficou tão triste que se desviou e começou a fumar. Aí eu pergunto, é de Deus essas redes sociais? Será que é de Deus? E esse moço era um moço de oração, ele jejuava. Tanto que ele jejuava e trabalhava que ficava até doente. De tanto jejuar. Mas estava com a pedra de tropeço na mão. O quê? O Facebook. Estava no Facebook e no WhatsApp. Depois de um tempo eu conversei com ele estava de novo conversando com mulher. Esses dias ele veio contar para mim que casou e já separou. Por quê? É casamentos. O povo hoje acha que tem que ajudar a Deus, irmãos. Ah, eu vou orar e eu vou procurar na internet a minha esposa. Tem que esperar em Deus, irmãos. Ou espera em Deus ou não espera. Tem que esperar em Deus. Ore, jejue e espera que Deus vai mostrar quem que é. Deus faz aparecer no seu caminho. Deus faz aparecer no seu caminho, irmãos. Louvado seja Deus. Deus faz a pessoa aparecer no seu caminho. Mas muitos hoje querem ajudar a Deus. Tem que esperar. Então as redes sociais têm atrapalhado. Os jovens que aí querem se casar, as irmãs que pedem aí para Deus um esposo de Deus, os irmãos que pedem a Deus aí, tem que esperar em Deus. Deus te preparar um esposo. Tem que esperar em Deus te preparar uma esposa. Não é ir na internet. Porque é Deus que vai trazer essa pessoa até este irmão ou esta irmã. Então já vi muitas pessoas tendo um relacionamento errado, caíram em pecado, em fornicação. O que é fornicação? É a relação sexual antes do casamento. Os que cometem essas coisas, meus irmãos, não vai subir no arrebatamento. E se morrer nessa condição, sem se arrepender, vai ser condenado. Então, meus irmãos, os líderes de igreja que apoiam redes sociais são falsos profetas. As falsas unções, irmão. O que é falsa unção? Pessoa que diz, a unção da cura, a unção do enriquecimento, a unção da cura, a unção disso, a unção daquilo, a unção, meus irmãos. A unção é unção, não precisa de inventar nomes. A unção é o poder de Deus que vem sobre o crente, os irmãos guardam isso. Atos 1 e 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Vamos parar aqui. Então, para que é o poder do Espírito Santo? A virtude, a unção divina. Para que é a vida do crente? Para ele testemunhar de Deus para o seu vizinho, na cidade, ao lado e até os confins da terra, meus irmãos. É para ele testemunhar do poder de Deus. Aí eles criam unção disso, unção daquilo, unção do enriquecimento, unção disso. É tanto nomes, irmãos, que eles criam. É tanto nome de unção. E a unção de Deus é uma só. É unção e ponto final. Não tem que inventar nada. É a unção, é o poder de Deus, meus irmãos. Aliás, a unção é o poder de Deus que reveste o crente. É o poder de Deus que reveste o crente para ele testemunhar de Deus, para ele falar, para nós falarmos da virtude de Deus, da virtude do Senhor que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, se os irmãos quiserem acrescentar mais alguma coisa aí sobre o que estão ensinando hoje que é errado, eu vou repetir novamente. Agora eu vou de trás para frente. Nós vimos sobre as falsas unção. Os falsos profetas apoiam as redes sociais, apoiam a política, apoiam os amuletos na igreja, como a água ungida, canetas, unção em objeto, isso é errado. Apoiam o divórcio, apoiam e põem a pessoa em comunhão, a pessoa amigada. Apoiam os ritmos mundanos na igreja, as danças. É só louvor e nada de pregação. Apoiam a idolatria dos ministérios, os pastores aí e cantores gospel, a idolatria desses. Apoiam aí aqueles que são baseados só em visões e revelações e nada de Bíblia.
Fica com falsas visões, falsas revelações e nada da Bíblia Sagrada. Os que apoiam testemunhos inventados com voz robótica. Os que apoiam visões e arrebatamentos falsos. Aí começam a vir doutrinas antibíblicas. Como a doutrina... Tem umas pessoas aí que diz que pode ter pastor. Irmão, não sou contra uma mulher pregar, mas a liderança Deus deixou para o homem. E tem vários versículos que Deus usou o apóstolo Paulo para que a mulher não exerça de autoridade sobre o homem. E em cada cidade, Deus, através do apóstolo Paulo, estabeleceu presbíteros para que fizessem a obra. Eu não sou contra a mulher pregar, meus irmãos. Mas aí hoje, nós vemos... Eu vejo uma mulher aí no YouTube proferindo palavras de maldição contra os pastores. Isso não é de Deus, isso não é uma pessoa levantada por Deus. Uma mulher que é levantada por Deus, ela é humilde, vai tratar os servos e as servas de Deus bem, não vai sair amaldiçoando. Aí começa a vir as falsas visões, igual o véu. Estão falando aí que Deus revelou que agora pode usar o véu. Estão falando aí que agora pode usar o Telegram. O Telegram é igual ao WhatsApp, irmão. Não tem diferença nenhuma. Então estão falando aí que pode isso, que pode aquilo, sendo que na Bíblia Sagrada proíbe. A Bíblia Sagrada diz que é honroso para a mulher ter cabelo crescido, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. Então não precisa, meus irmãos. A Bíblia Sagrada está bem claro. Pode ler aí 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Aí agora eu vou acreditar numa pessoa que diz aí que foi arrebatada e que contradiz a doutrina bíblica. Eu não creio, irmãos. Bíblia, tem que ter Bíblia, senão eu não creio, meus irmãos. Se estiver fora da Bíblia, eu não creio nessas visões e nem revelações aí. Não creio. A Bíblia não fala de pastora. A Bíblia fala de cooperadores e cooperadoras. E hoje aí, pela permissão de Deus, tem missionárias, amém. Que Deus as use tremendamente. Mas para liderar a igreja, Deus deixou para o homem, meus irmãos. Deus deixou para o homem. Então aí fala que nós somos machistas. Briga com a Bíblia. Briga com o apóstolo Paulo. Deus mandou ele escrever. Desde lá do princípio. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. É a regra, meus irmãos. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O homem é a cabeça da mulher. É Bíblia, meus irmãos. Briga com a Bíblia. Mas muitos hoje aí com falsas revelações, meus irmãos. Aí essa pessoa, essa suposta pastora aí do YouTube, fica amaldiçoando todo mundo. Fica aí orando. Um tempo atrás ela orou para que todos que fossem contra ela morressem. E que se eles não morressem, ela ia fechar o canal dela. Eu estou vivo ainda, mas eu vou continuar vivo, que Deus me dê bastante saúde para me pregar e ganhar almas. Então ela vai ter que fechar o canal, que eu não morri. Cadê que fecha o canal? Mas é só teatro, irmão. Só faz teatro. Muitas pessoas fazendo teatro. Muitas pessoas fazendo teatro. Sim, tem profetisas também. É conforme o dom que Deus dá a cada um. O Espírito Santo reparte a cada um os dons como quer, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, não estou aqui fazendo contenda. Mas nós temos, irmãos, por que eu estou pregando isso? Muitos estão sendo enganados, meus irmãos. Porque os falsos profetas, a gente se descobre pelo fruto deles. Pelos seus frutos os conhecereis. Vai observando. Uma hora ou outra a máscara cai. Uma hora ou outra a verdade aparece. Irmãos. Só vai observando. Esses aí que estão com doutrina antibíblica, uma hora ou outra as coisas aparecem e os irmãos vão ver coisas feias ainda. Por baixo do tapete. Tinha um aí, né, irmãos, que o falso profeta, o boiadeiro do chapelão, a máscara dele já caiu faz tempo, irmãos. Viram ele aí com duas fazendas grandes aí no nome dele, comprado com o dinheiro da igreja. Que é a avareza, o amor ao dinheiro, meus irmãos.
Idolatra o dinheiro. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Alguma coisa a acrescentar aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Senão eu já vou estar encerrando aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Paz ao Senhor a todos os irmãos aí que está na live. Paz ao Senhor a todos os irmãos que vão ouvir essa live depois. Paz ao Senhor a todos. Os irmãos têm alguma coisa a acrescentar aí que eu não lembrei? Nós falamos de várias coisas. Eu vou repetir as coisas que nós falamos. Os falsos profetas são aqueles que apoiam as visões e arrebatamentos falsos. São aqueles que apoiam os testemunhos inventados com voz robótica. São ministérios baseados só em visão e revelação e nada de Bíblia. Idolatria de cantores gospels e idolatria de ministérios que não tem união com as outras igrejas, que não tem união com os outros ministérios também que Deus tem levantado. Ritmos mundanos, apoiam os ritmos mundanos. Danças na igreja, apoiam os ritmos mundanos. Apoiam o divórcio hoje, a fornicação. Apoiam o divórcio. E apoiam o casamento após o divórcio. Apoiam os amuletos na igreja, que é água ungida, canetas, unção em objetos. Apoiam a política, apoiam as redes sociais e apoiam as falsas unção. Unção disso, unção daquilo, mas nós já falamos que a unção do Espírito Santo, ela vem para revestir o crente, para ele ganhar almas agora, para ele pregar, para ele testemunhar, para ele ser testemunha do Senhor na sua cidade, na cidade vizinha, até os confins da terra. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Se os irmãos tiverem alguma coisa a acrescentar, depois comentem então, amém? Compartilhem. Glória a Deus. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor. Eu vou deixar aqui um louvor para a meditação dos irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória, 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 glória a Deus. Exatamente, crente hoje, jogador de futebol, que joga, que tem jogo, tem videogame, joga no celular, isso não é de Deus. Exatamente, tem as vaidades, o crente se pintando, um salto alto, com roupa sensual, brinco, se pinta nos pés a cabeça. Isso não é de Deus.